No Trocando Ideias hoje, o tema é vida sexual no casamento. Esse é um tema que ele é abordado com frequência aqui no Trocando Ideias, quando falamos sobre família, relacionamento familiar, mas a gente dedica programas especiais sobre esse tema, justamente por causa da importância, como você já pôde verificar. Quero agradecer a sua presença mais uma vez, quero dar uma dica. A gente estava falando agora sobre diálogo e tudo, então eu vou apresentar para você o livro que Eliana Sá é minha mulher, nós preparamos este livro já há algum tempo, chama-se Quando o Casal Reza. Ele é um guia prático de espiritualidade e vida de oração para o casal. A proposta aqui ela está baseada na oração e no diálogo. É uma proposta muito simples, são 31 dias, eles não precisam ser realizados assim, seguidamente, os 31 dias, que fica puxado. Vai bem no ritmo do casal, tratando dos mais diversos assuntos que envolvem a vida de um casal. A vida sexual, o relacionamento com o dinheiro, o lazer, a educação dos filhos, o cultivo das amizades, enfim. Esse livro tem ajudado muitos casais, principalmente naquilo que a gente tem apresentado aqui como um dos fatores mais importantes, que é o diálogo. Você pode adquirir para vocês, adquirir para presentear outras pessoas. E também é importante dizer que o livro Quando o Casal Reza não é somente para o casal casado. Esse livro aqui já é para o casal de namorado, é para o casal de noivo, é feito para o casal casado, é feito para o casal numa segunda união também. Então, adquira o seu pelo 0 operadora 12 3186 2600, acessando loja.cançãonova.com, nas lojas Canção Nova e com os nossos evangelizadores porta a porta. O livro Quando o Casal Reza, do Ricardo e de Eliana Sá. Ô Ricardo, eu queria pegar uma carona aí nesse título do seu livro. Quando o casal reza, é preciso rezar para que haja harmonia sexual. Sabe? É preciso rezar. Se o casal tem dificuldade sexual, de harmonia, reze. Sabe? A oração Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Sem mim não podeis ter também vida sexual harmoniosa. Peça a Deus a graça para tirar esse bloqueio que está acontecendo. Sabe? Marido rezar pela mulher, mulher rezar pelo marido, para que tenham uma vida sexual harmoniosa. Na verdade, professor Felipe, Eliana e eu, nós estamos casados há 21 anos. Esse livro ele foi escrito faz uns 4, 5 anos. E foi justamente quando Eliana e eu, nós nos vimos na necessidade de rezarmos juntos. Sim. Pelo fato de estarmos na Canção Nova já há tanto tempo, já tínhamos aquela prática da oração pessoal. Mas nós não havíamos feito ainda a experiência de nós dois nos encontrarmos para que juntos falássemos com Deus. E fôssemos aprendendo a espontaneamente encontrar palavras para expressar aquilo que a gente queria dizer para Deus e pedir pelas realidades da nossa vida, do nosso dia a dia, educação do Eduardo, as coisas. Aí quando nós nos vimos, nós estávamos começando de fato uma experiência muito nova na nossa vida, e aí como missionários acabou resultando nisso daqui. Sem dúvida nenhuma, eu quero testemunhar que, entre tantas realidades, a nossa vida sexual ela ganhou assim um brilho assim imenso. Com a oração. Nós aprendemos a rezar juntos. Pronto. É preciso dizer isso para os casais. Maravilhoso, maravilhoso. Obrigado, professor. Leilinha, é contigo agora, minha querida. Então vamos lá. É parecida com a anterior, mas eu achei ela interessante. Não vou identificá-lo, mas ele diz assim: minha esposa... Para quem é a pergunta? Para o Ellison. Ok, obrigado. Minha esposa briga muito comigo porque eu não tomo iniciativa do sexo na mesma quantidade de vezes que ela toma comigo. Ela faz um comparativo dizendo que ela toma iniciativa 5 vezes por mês e eu só tomo 2 vezes por mês, por exemplo. Enfim, ela reclama que eu não sinto vontade de fazer. Mas não é isso. O que devo fazer? Tá, vamos lá, né? Tentar entender a mulher, né? O professor falava dessa diferença do homem e da mulher, né? É uma diferença gigantesca, né? Eu lembro, às vezes, eu montei uma palestra para mulheres que se chama Compreendendo os Homens. E às vezes chove de mulher. Mas porque aí eu começo dizendo justamente isso, né? Olha, eu faço uma palestra para compreender o homem, porque para compreender a mulher tem que ser uma pós-graduação, né? Tem que ser um curso muito mais bom, longo. muito boa essa.
Porque Mas vale a pena a gente dizer aqui sim, que o sim, que você sim. está dizendo aí, na verdade, é um grande elogio às mulheres, que são um dos mistérios mais maravilhosos que a gente quer continuar desvendando. Exatamente. E por ser tão misterioso, que é tão interessante e tão apaixonante. Isso né? mesmo. E também essa capacidade que a mulher tem de perceber. A mulher, ela consegue ver a relação de uma forma muito mais detalhada. Ela consegue ver, olhar para o homem e ver no homem a capacidade de ser pai. Ela consegue ver no homem a capacidade de ser um profissional. Ela consegue enxergar mais detalhes na vida conjugal do que o homem consegue. Então, é muito importante que o homem escute mais a mulher. Sim. É muito importante que o homem dê ouvidos para a mulher, porque a mulher, ela consegue ter essa visão, às vezes até melhor que o homem, né? E vai ajudar o homem. Então, se a sua esposa, né, quem nos fez a pergunta, né, se ela reclama disso, provavelmente, porque, como a gente vê, às vezes, até pela observação e pela experiência, é que, na verdade, o homem tende a procurar mais a mulher para a relação sexual. Então, talvez a sua esposa também esteja ouvindo as amigas falar que com elas é diferente e por que com você não é. Então, talvez aí levante aquela pergunta, por que o meu marido é diferente dos outros? Por que ele me procura menos do que os outros maridos? Exato. Então, de repente, você percebe que ela vai ter iniciativa, antes dela ter iniciativa, você tenha. Mas para quê? Para passar mais segurança para ela. Eu acho que isso ajudaria ela a se sentir mais segura. Agora, desculpa tocar nessa tecla de novo. Ela precisa conversar com ele. Ele precisa conversar com ela. Nesse caso... Precisa conversar. Tem que conversar. Sim, claro, sempre o diálogo. Mas nesse caso, talvez apenas a iniciativa, ele ter mais iniciativa já vai oferecer essa segurança. Ricardo, uma coisa... Não, porque a minha preocupação nessas conversas aí, quando chegam aqui, é se as pessoas estão conversando em casa sobre isso. Sim. Porque às vezes um está do lado do outro na televisão, o outro liga, faz a pergunta, não é? E o outro já sabe que está perguntando sobre ele, mas eles não conversam sobre isso. Eles estão perguntando para o Ellison e um está do lado do outro, agora escutando, aquela olhada escutando assim, a resposta. Você ligou para lá para falar da gente, só que a gente ainda não conversou sobre isso. É nesse aspecto que eu me preocupo muito. Tem uma coisa que eu achei muito interessante, é a sabedoria da igreja, né? No Código de Direito Canônico da igreja, quando fala de casamento, de carro, tem algo ali que se chama débito conjugal. O que é isso? É obrigação que um tem de atender o outro na vida sexual. Obrigação. Claro, dentro da normalidade. Se ele quer ter um ato sexual e ela não tem nenhum empecilho, ela deve ajudar. E vice-versa. Por quê? Por que a igreja coloca isso? Exatamente para prevenir adultério. Você entende? Quer dizer, a igreja é sábia. Ela quer que cada um se esforce para atender a necessidade. Não importa se a necessidade é mais do marido ou se é mais da mulher, como nesse caso aí, ou um outro. Entende? Aquele que tem menos vontade, mas se ele não tem nenhum empecilho de doença, de mal-estar, de nada, é caridade. É caridade para com o outro. Porque o outro está precisando daquela satisfação daquele homem. Ricardo, eu insisto muito nisso hoje. Por favor, professor. Eu insisto, porque a cabeça das pessoas hoje é movida a sexo. É impressionante. Por que hoje existe tanto estupro, existe tanta coisa que quando eu era jovem... Né? Eu vim conhecer a palavra estupro depois de jovem maduro. Não existia esse negócio na minha infância tal. Por quê? Porque o sexismo não era tão exacerbado. Hoje, a moda feminina, a moda masculina, tudo apela para o sexo. Para vender um automóvel, tem que botar uma mulher nua do lado do automóvel. E tudo, e na cabeça do homem, às vezes eu repito, é pólvora no sangue. Qualquer centelha incendeia. Então, se ele não tem uma satisfação em casa, se ela também, eu não sou mulher, eu não sei como é que a mulher trabalha com isso, mas se ela também não tem uma satisfação em casa, será que não vai abrir porta para uma possível infidelidade conjugal? Daí, então, você entendeu? Aquela expressão que o senhor usou, que está no Código de Direito Canônico, que é o débito conjugal. Débito conjugal. É uma obrigação, claro, dentro da normalidade,
Não é querer atender o outro dentro de uma extravagância, dentro de mas dentro de uma normalidade, você não se recusar ao ato sexual. Alguns maridos em casa olhando para a mulher dizendo agora, ó, tá vendo? Não, mas aí também é preciso dizer o outro lado. Pois não, tem que haver preparação. Sim. Né? Esses dias me contaram uma piada interessante, né? Porque as piadas, tem piada que é muito, traz um fundo de verdade popular, a boa piada. Que o marido acordou a mulher às 5 horas da manhã. Meu bem, eu lembro dela. Já sabe dessa piada, né? Conte, por favor, Pronto. É muito boa. Ou sexo ou eu vou pescar. 5 horas da manhã. Vê se isso é hora de acordar a mulher para ter um ato sexual. Aí a mulher disse, meu bem, não esqueça de pegar o casaco, que vai chover. A resposta dela. Quer dizer, entendeu? O sexo não pode ser tratado assim. Exatamente. Né? O sexo para o homem, Ricardo, começa na cama. Na mulher, não. Começa no café da manhã, lá no shopping, lá na sandalinha que ela ganhou, lá no restaurante. Nós, homens, somos brutos. Nós homens somos mecânicos. É que nós somos em minoria, né, Leila? Não, sabe, Ricardo... A Leila está só falando assim. Dentro da normalidade... Os caras são os brutos mesmo. O homem, não é que ele é bruto. Deus fez a gente assim. É a questão da natureza. Aquele fogão a gás ligou, está aceso. Não é o fogão a lenha que tem que ser devagarinho. Professor, essa preparação, basicamente e concretamente... O senhor fala, não? Ela começa no shopping, ela começa no café da manhã, é o carinho, é a palavra, é o combinar, amor, hoje vamos namorar. Como é que é isso? A delicadeza, porque a mulher é movida pelo romance, pelo amor. João Moana dizia que o homem oferece amor para receber sexo, a mulher oferece sexo para receber amor. A mulher é movida muito mais pela sensibilidade. A mulher é feminina, a mulher foi feita para ser mãe, delicada. Então a mulher ela não aceita e nem pode, Ricardo. E graças a Deus, Deus fez assim. A mulher não aceita viver uma vida sexual de maneira assim, estúpida, radical, sem preparo. Não. A mulher tem que viver uma liturgia sexual. Entende? O padre, antes de fazer a consagração na missa, tem toda uma liturgia da palavra, uma homilia. Aí tem a consagração. Sabe, o ato sexual para a mulher é assim. Se ela não for amada durante o dia, se ela não for respeitada, se ela não for ouvida, se ela não tem prazer, ela não tem desejo de... Entende? Porque ela não desacopla o sexo do resto. O homem desacopla. São as caixinhas, né? Na nossa cabeça. O homem chega de noite, desliga tudo e acabou. A mulher não desliga. Ela está preocupada com a criança que está doente, com não sei o quê, entendeu? Não adianta, não adianta. Os homens têm que entender isso. A minha mulher é realmente... E a mulher é complicada, Ricardo. Não é que é complicada, é para nós homens ela é complicada. Sim, nesse aspecto. Muito bem. Eu tenho um amigo que disse agora. Eu tenho um amigo que disse, professor, como é que eu vou entender a minha mulher? Chegou no dia do nosso aniversário de casamento, ele falou para ela assim, vamos jantar fora. Onde é que você quer ir jantar? Ela disse, em qualquer lugar, qualquer restaurante. Aí ele foi e parou no restaurante e disse, esse não. Esse não. Quer dizer, ela disse qualquer. Como é que eu vou entender essa mulher? Eu falei, rapaz, entenda. Eu não sei como, mas você tem que entender. Porque é a sua mulher, você não pode não entender. Você vai para outro restaurante. Te vira, né? Entenda. Você entendeu? Eu entendi. Quando a gente não entende, a gente entende. A gente faz um esforço, eu tenho uma dessa daí lá em casa. Não, a mulher tem um sexto sentido que o homem não tem. É um feeling, como diz o inglês, que nós homens não conseguimos. Mas aí tem que entrar o quê? A tolerância dele. É minha mulher, é minha esposa. E constantemente... Então eu tenho que ter paciência, eu tenho que procurar entender essa reação psicológica que o homem não tem. E constantemente a mulher espera o melhor do homem. Né? Às vezes ela sabe a resposta, ela sabe o que ela quer, ela sabe o que ela deseja, mas ela quer ouvir que o homem perceba a necessidade dela.
né? E sempre espera o melhor. E não é fácil, né? Não é fácil. Ela quer que você adivinhe o que ela quer. Ah, meu Deus do céu, que dificuldade. Calma lá. Vamos devagar. Vamos responder aqui mais alguma questão. Leila, sua pergunta pode ser para o professor agora? Pode. Mas essa questão do querer que a gente adivinhe é difícil. É difícil. É difícil. Mas a gente tem que se esforçar. Mas adivinhe, né, professor? Dá um jeito. Adivinhe. Dê um jeito de adivinhar. Olha, eu era tão preocupado com não esquecer a data de aniversário da minha esposa, que uma vez, com 30 dias antes, eu dei o presente para ela. Eu errei um mês. Acertei o dia, mas errei um mês. Ela disse, não, meu bem, não é hoje, é daqui a 30 dias. Ah, você falou, ó, tô garantindo, meu bem. Para garantir. A gente fica tão assim, preocupado com a coisa. Agora, hoje tem celular para você colocar aí na agenda. Eu já quero aproveitar e mandar o celular avisar, não é? Eu quero aproveitar e mandar um beijo para minha esposa, porque sexta-feira faz 10 anos que a gente casou. Então, já 5 dias antes já fica acertado aí. Põe um lembrete no celular para despertar no dia. Muito bem. Na véspera, usando a tecnologia para entender Hoje... nossas garotas. Próxima pergunta, Leila. Professor, a pessoa não se identificou, mas ela diz o seguinte: gostaria de saber se ir em motel com meu marido é pecado. Olha, eu não recomendo. Eu não vou entrar na questão de pecado ou não pecado, mas eu não recomendo. Porque a gente sabe que no Brasil o motel tem uma conotação muito clara. Não é como motel nos Estados Unidos. O motel nos Estados Unidos é um hotel de beira de estrada que qualquer um para dormir e continuar a viagem. Mas a gente sabe que no Brasil, motel tem uma conotação assim bem diferente. São casais que vão ali, né, que nem sempre são casados. Então, ali realmente é um antro, muitas vezes, de adultério. Eu diria, muitas vezes, pode ser até de prostituição. Então, eu penso assim, sabe? Assim como eu não levaria minha esposa nunca para um restaurante que não fosse muito recomendado, eu também não levaria para um hotel, não. Eu penso que vai para um hotel, ou então vai para um outro lugar. Se quer fazer realmente uma variação na vida sexual, é lícito, é justo, mas eu acho que o motel não vale a pena. Obrigado. Próxima pergunta, Leila, por gentileza. Para o professor Felipe. Não vou identificar a pessoa. Sou um ex-viciado em pornografia. Vivo lutando pela minha sobriedade. Contudo, agora enfrento uma nova situação. Sofro como se fosse um tipo de ejaculação precoce na relação sexual com a minha esposa. Após o passo do diálogo, qual é o próximo passo? É um tratamento físico ou psicológico? Eu não entendi muito bem o começo, por favor, me repita. Ele diz: sou um ex-viciado em pornografia. Vivo lutando pela minha sobriedade. Contudo, agora enfrento uma nova situação. Sofro como se fosse um tipo de ejaculação precoce na relação sexual após o passo na relação sexual com a esposa. Após o passo do diálogo, de conversar com a esposa, qual o próximo passo? É um tratamento físico? É psicológico? Olha, uma das coisas que eu coloco nesse livro aqui, Ricardo, que eu tive que estudar, é o prejuízo que a pornografia traz para o casal. É um prejuízo muito grande, principalmente para o homem. Entende? Parece que busca mais a pornografia. Então, a primeira coisa realmente é superar essa questão da pornografia. A questão da ejaculação precoce, nesse livro aqui eu coloco uma recomendação que é de um padre que é médico, João Moana, que, baseado num outro estudo, ele recomenda que o homem que tem essa dificuldade possa usar, né, um creme de xilocaína, 5% de concentração, passando no pênis e retirando, passa e retira, porque ele é anestésico, então não pode... E cada homem, com cada problema de ejaculação precoce, ele tem que regular isso, mas funciona. Pelos exemplos que eu li nos livros, tal, evidentemente, veja bem, é preciso dosar a coisa muito bem dosada, mas ajuda no controle da ejaculação precoce. Esse é um remédio, talvez, que possa ajudar. Ok, eu gostaria de aproveitar a oportunidade de pedir para o Wellington explicar o que é a ejaculação precoce e quais seriam as razões, por que ela existe. A ejaculação precoce é justamente a liberação do sêmen, do espermatozoide, antes
de que, na verdade, o ato sexual se conclua com o prazer de ambos. Uma ejaculação, né, de forma indesejável. Indesejável, exato. De repente, no começo da relação sexual, puxa vida, o homem ejacula. Depois que o homem ejacula, a gente sabe, o homem não consegue mais ter relação sexual. Por que a ejaculação precoce? Então, a maioria dos casos pode ser por questões físicas, né? Como ele falou, por exemplo, a questão da masturbação, do vício da pornografia, tem muito a ver com a masturbação. Então, o vício da masturbação faz com que o cérebro ele grave que o prazer sexual é daquela forma, no prazer manual. Né? Só que a temperatura é diferente do que a temperatura da relação sexual em si. Né? Então, você está falando da temperatura da mão e a temperatura da vagina. É diferente. Então, se a pessoa está muito viciada na questão da masturbação, ela vai ter dificuldades para manter uma relação prazerosa, tanto para ela quanto para a esposa. Agora, mas também tem a questão psicológica, que é muitas vezes relacionada, às vezes, à supervalorização, à idealização que o homem, às vezes, tem da mulher. Né? Então, às vezes, essa coisa de, às vezes, achar que a mulher, ela às vezes, ela é muito boa para ele, ou ela, às vezes não tá no mesmo nível dele. Né? E, às vezes, ele tem tanto a impotência, que é a dificuldade de até ter uma ereção para ter a relação sexual, como também, às vezes, a ejaculação precoce. Né? Então, tem que trabalhar também essa questão da ansiedade, né? Que é também aquilo que a gente falava, do encontro, do namoro, do saber quem é essa mulher, de saber que ela vai me trazer prazer, mas eu também vou contribuir para o prazer dela, né? De fazer com que haja realmente um verdadeiro casamento, e que não é o ato sexual vai ser uma consequência de toda essa preparação e do significado, do sentido que o outro imprime na minha vida. Obrigado. Vamos professor Felipe. É uma pergunta mais ou menos dentro do tema, mas eu acho importante fazê-la. Ele não quer se identificar. Amo muito minha esposa, ela me completa em tudo, mas estou completamente apaixonado por outra colega de trabalho. Sou executivo de uma grande instituição financeira, sou jovem ainda e não queria sentir isso por outra pessoa. Nunca traí. Mas sou tão amigo dessa moça que estou apaixonado, que já está rolando um clima e tenho uma vontade sexual absurda por ela. E não consigo controlar essa vontade. Como posso administrar isso? E como minha esposa pode me ajudar? Eu falo para ela? Eu acho difícil falar para ela. Eu acho complicado, porque ela pode não entender, isso pode gerar uma crise conjugal. Bem, se você é cristão, você sabe que nós temos que viver a fidelidade conjugal. É muito normal que a gente apareça uma outra pessoa na vida da gente, Ricardo, que não seja a esposa, não seja o marido, e que a gente até se apaixone pela pessoa. O sentir não depende de um controle da gente, e por isso o sentir não é pecado. O pecado começa quando você começa a consentir. Então, qual é o conselho que eu daria para ele? Corte radicalmente na raiz essa questão. Não dá para querer apagar o fogo jogando um pouquinho de água. Não. Abafa logo isso de uma vez, porque seu casamento está correndo risco. Não tenha dúvida. Entende? Eu acho que aí tem que ser uma coisa assim, incontinente. Corta na raiz. Não se permita ter intimidade com essa moça, encontros isolados com ela, porque, entende? A gente não pode brincar com o perigo. Então, eu penso que tem que cortar. Claro, você vai sofrer? Vai. Você vai ficar lembrando dela? Vai ficar pensando nela? Vai. Mas você tem que dizer, eu sou casado, tenho a minha esposa, eu tenho que ver a minha fidelidade a ela. E ponto. E cortar na raiz tudo que possa colocar em risco a fidelidade da tua esposa. Obrigado, professor. Deixa eu aproveitar e lembrar a você, não sei se você já está sabendo, que nós teremos um aprofundamento sobre sexualidade na vida do casal, de 19 a 21,
de abril, aqui na Canção Nova, no Auditório de São Paulo. As vagas são limitadas e você deve fazer sua inscrição no 0 Operadora 12 3186 2600. O pregador deste encontro será o padre Rafael Solano Duran. Ele é sacerdote da Arquidiocese de Londrina, ele nasceu na Colômbia e reside no Brasil. É doutor em teologia moral, especialista em bioética, professor da PUC no Paraná, assessor de bioética do Regional Sul 2 da CNBB e pós-doutorado em teologia moral e família pela Pontifícia Universidade Lateranense de Roma, no Instituto João Paulo II. Aprofundamento, sexualidade na vida do casal, de 19 a 21 de abril no Auditório de São Paulo, aqui na Canção Nova. Beleza. Que é bom, dura pouco, passa rápido pra caramba. Elison, muitíssimo obrigado mais uma vez por sua presença. Eu agradeço pelo convite. Tão querida e generosa aqui conosco. Professor Felipe, muito obrigado por ter vindo, tantos afazeres. Okay. Olha aqui, mas, no mínimo, de quando em quando, a gente vou volta telefonar. Muitíssimo obrigado. Leila, obrigado. A você um grande abraço. Obrigado por sua presença. Esperando você com muita alegria para a Festa da Misericórdia, que já começa no sábado. Agora, venha para a Festa da Misericórdia. Um grande abraço, até o nosso próximo programa.